constitucional que é de grande importância também, é a reforma política. E o governo Alckmin vai encaminhar já no primeiro dia uma emenda constitucional instituindo o parlamentarismo puro. Se vai ser puro ou vai ser misto, ainda tem, obviamente, depende das conversas. Há cientistas políticos em favor do parlamentarismo puro, ou se parlamentarismo misto. Eu estou no campo do puro, mas, enfim, qualquer movimento em direção ao parlamentarismo seria extraordinário por um aspecto crítico do parlamentarismo. Capacidade de acomodar pressões. O parlamento pode ser destituído num processo, pode ser demovido e reeleito num processo muito mais rápido que um processo de impeachment, e especialmente a representação. Vou perguntar aqui com vocês em quem vocês votaram para deputado estadual na eleição passada, ninguém sabe. Deputado federal é capaz que também não saibam, e vereador também não. Quando você tem um representante do distrito, você sabe quem você vota, você sabe quem o representa, e você sabe quem cobrar. Então, o parlamentarismo, do ponto de vista da representação política, é uma forma, eu estou convencido, muito superior ao presidencialismo como nós o temos. A terceira reforma, que junta, na verdade, com a quarta, que eu vou comentar, é uma desconstitucionalização. Nossa Constituição, ela tem um grau de detalhe muito criticada em muita coisa. Tem algumas coisas boas na Constituição, outras se tornaram obsoletas. Foi uma Constituição feita em 88, antes da... claramente voltado para defender civis, o que foi excelente, mas também voltado para a garantia de direitos, o que também é uma situação, mas também engessando a política econômica, em muitos aspectos. Você não pode ter na Constituição artigos versando sobre impostos, gastos específicos, alocações específicas, porque simplesmente as necessidades do país mudam. Os tipos de impostos, o tipo de gasto muda. Qualquer boa política econômica tem que ter flexibilidade. E a flexibilidade para se adaptar com as circunstâncias é a Constituição. De algo simples, é um artigo, simplesmente transformando vários em leis complementares. Não se muda nada do ponto de vista substantivo, mas você facilita o processo posterior de modificação na direção de tornar a política econômica mais flexível e mais adaptada às necessidades do país. Um exemplo disso, que pode ser feito com emenda constitucional à parte, seria uma quarta emenda, ou dentro da terceira emenda, é a reforma tributária. A reforma tributária é um tema extraordinariamente complexo, poderia falar horas aqui para vocês sobre a reforma tributária. Há muito para ser feito no sentido de ter uma tributação mais justa, socialmente mais justa. O argumento que os ricos pagam relativamente pouco é verdade. Não vou entrar aqui em detalhes sobre tributação, etc., mas é verdade. Nós temos uma taxação corporativa alta demais para o mundo moderno, particularmente depois das mudanças nos Estados Unidos. Não temos tributação sobre dividendos. Enfim, eu poderia falar muito tempo sobre a reforma tributária. Mas tem um aspecto da reforma tributária que não tem a ver com a justiça distributiva, mas tem a ver com a complicação, que é a multiplicidade de impostos de intermediação. Hoje você tem PIS/COFINS, você tem ICMS, você tem PIS/COFINS, ICMS, você tem o ISS. São todos impostos que, na verdade, todos incidem sobre o processo de intermediação e são apropriados pelos vários entes federativos de formas diferentes. Todos eles geram ICMS, mais um deles. Todos eles geram contencioso tributário
monumental, inclusive de cumulatividade, discussão se o que você paga de ICMS entra na alíquota do PIS ou não, para dar um exemplo, entre outros. Todos podem ser substituídos por imposto de valor adicionado, a exemplo do que fazem as economias modernas. Vocês imaginam uma situação em que, na verdade, não tem mais nenhum desses impostos. Não tem mais guerra tributária, não tem ICMS, não tem PIS, não tem COFINS. Você tem só não tem ISS, tem só um imposto recolhido no destino, a alíquota, idealmente a alíquota única, excetuando exportações, claro, e arrecadado e fiscalizado por todas as entidades da União. A simplificação que isso daria do ponto de vista da energia social gasta em fazer impostos seria extraordinária. Isso é um processo longo. A ideia aqui não é mudar o equilíbrio federativo, nem mudar o equilíbrio de forma nenhuma das despesas. É como se batesse uma fotografia, olha, se eu somar todos os impostos aqui, quanto vai para a União, quanto vai para o Estado e quanto vai para cada município? Pois bem, mantém essas proporções, só que todo mundo só divide um valor adicionado ao final. Como, aliás, é feito em qualquer lugar do mundo, né? Seria um grande passo. É claro que se fizer uma desconstitucionalização, esse seria um dos itens a ser desconstitucionalizado, mas ele é importante o suficiente para que seja encaminhado separadamente. Essas são, digamos, as reformas constitucionais mais básicas que têm que ser implementadas. A condução do programa, como tal, tem que obedecer a princípios básicos. Primeiro, não intervencionismo. O Brasil já fez todos os tipos de políticas desenvolvimentistas, de esquerda, experimentos, desde subsídios maciços do BNDES, isenções tarifárias, elevações, controles de preços, congelamento de tarifas, controle de taxa de câmbio. O problema do Brasil hoje é que o Brasil precisa ir numa direção liberal. Quando digo direção liberal é o seguinte, incentivar o investimento privado, primeiro. Como é que incentiva o investimento privado? Não é com isenção tarifária, não é com isenção tributária. É dando segurança jurídica ao investimento. Segurança jurídica. Segundo ponto, marco regulatório. O Brasil tem necessidades enormes de infraestrutura. O Estado, na crise fiscal que nós estamos, não terá dinheiro para investir em infraestrutura. Ponto. Não adianta achar que vai ter, não terá esses recursos. O crítico, no nosso caso, é atrair capitais estrangeiros, capitais nacionais para investir em infraestrutura. E a questão do marco regulatório é fundamental. Exemplo simples. Os leilões todos de linhas de transmissão de energia foram um sucesso. Tem capital estrangeiro, capital nacional, investido em construir os linhões de transmissão de energia. Não tem saneamento básico. Por que tem num caso e não tem no outro? Eu podia falar horas sobre isso. Diferença de marco regulatório. Num caso tem um marco regulatório que dá mais segurança jurídica ao investidor, tem uma agência reguladora, no outro caso não tem. Você tem segurança jurídica em contratos, marco regulatório, agências reguladoras independentes, que não sejam aparelhadas, né, pelo PT, e que tenham, na verdade, gente qualificada para exercer a sua função. Muitas vezes se pensa liberalismo da forma errada. O liberalismo não precisa de Estado. Precisa sim, que é para fazer o Estado tem que fazer a coisa certa, não a coisa errada, né? Estado não precisa ser empresário. Não é essa a função do Estado. O Estado tem que cuidar do que interessa aos cidadãos, que é educação, saúde e segurança. Defesa nacional e segurança pública. E assegurar as condições para que a economia funcione bem. Agências reguladoras independentes, controle de monopólios para evitar formações oligopólicas ou monopólicas de preço, e assegurar que o quadro legal seja um quadro suficientemente bom para atrair investimentos privados. O mundo tem excesso de capital, o momento que o mundo está extraordinariamente positivo. A gente sabe que
Ninguém nunca conseguiu abolir o ciclo econômico. Em algum momento essas coisas vão reverter. Tem um ditado americano que é sempre falado em inglês, tem mais graça que em português, mas a hora de consertar o telhado é quando não está chovendo. Então, o momento que o Brasil tem que fazer os ajustes é agora, é aproveitando o primeiro ano de governo e já. E os ajustes são nessa direção. O Estado tem que cuidar de educação, saúde, segurança pública, o bom funcionamento dos mercados e deixar de ser Estado empresário e intervencionista. Privatização é um ponto interessante. A Folha uma vez fez uma pesquisa e disse, olha, você é a favor ou contra a privatização? E deu que 70% da população era contra a privatização. Pesquisa não é que a pesquisa está errada, é que a pergunta está errada. Com privatização, a palavra que tem um significado ruim, da mesma forma que social e público tem um significado bom, se você perguntar para as pessoas se é a favor do público ou do privado, garanto que as pessoas nem sabem do que significa, mas todo mundo vai dizer que é a favor do público, não? Claro. A pergunta não é essa. A pergunta é a seguinte, se você tiver 10 milhões de reais, você quer investir esses 10 milhões de reais numa subsidiária da Eletrobras, que foi loteada politicamente, está quebrada e precisa de capital, ou você quer esses 10 milhões de reais para reequipar a polícia, para combater a bandidagem? Essa é a pergunta certa. Garanto que a população vai optar para dar dinheiro para a polícia. Então, no mundo de recursos escassos, o governo tem que ter prioridade. Nós temos um problema fiscal gravíssimo, tem que ser enfrentado. O Brasil não pode ter uma trajetória de endividamento da forma como está se configurando, tem que ser revertido. Tem que voltar ao tripé econômico básico, que foi o governo do Fernando Henrique, que eu volto ao ponto aqui, superávit fiscal e câmbio flutuante são elementos chaves. A gente não pode fazer intervencionismo em câmbio, tem que ter superávit fiscal e tem um Banco Central voltado para controlar a inflação. Não adianta inventar moda, esse é o caminho. Então, do mesmo forma como o Estado, para vai ter superávit, o Estado precisa liberar capital. Se você pensa estatal de outra forma, não é só que a estatal é ineficiente, que a estatal tem corrupção, mas tem capital social, capital público na estatal. Vende, a eficiência da economia aumenta e você vai, na verdade, usar o capital para outras finalidades. Então, tem uma agenda importante de privatização, faz parte fundamental de qualquer bom programa de governo. A agenda de privatização, como tudo, é fácil falar e difícil fazer. É que nem controle fiscal. Se perguntar assim, qual governador é contra a austeridade fiscal? Você não vai achar um. Se perguntar assim, que estados implementaram de fato a austeridade fiscal? São Paulo e um ou outro, acabou. Os outros governadores não implementaram. Falar é fácil, fazer é muito mais complicado. Privatização é a mesma coisa. Se você quiser anunciar, olha, eu vou privatizar tudo de uma vez só, vou anunciar, vou pôr a venda todas as companhias já. Legal, sabe o que vai acontecer? Nada. O lobby em defesa desta companhia vai se aliar ao lobby em defesa da outra e vai se aliar ao lobby em defesa da terceira. Cada lobby é sempre uma conjunção dos políticos que têm influência na estatal, dos funcionários da estatal e do setor privado que faz negócio com a estatal. Lobbies em defesa estatal são sempre tripartites, a gente precisa lembrar isso. Tem sempre os três componentes. Se você privatizar tudo de uma vez, não funciona. Privatização é um processo lento, é difícil, tem que ser passo a passo, mas tem que ser continuado. Infelizmente, o Brasil ficou sem privatizar durante todo o governo PT, interrompeu um processo que tinha começado já no começo da década de 90, e não só não privatizou, como criou estatais. 1/3 das estatais que nós temos hoje foram criadas nos governos de esquerda. Tem que reverter esse processo e tocar o programa de privatização, escolher as prioridades e avançar de forma decidida nelas. Então, as linhas básicas do governo são essas e tem que ser um governo voltado para o que o cidadão precisa. Como eu falei, educação, saúde e segurança. Experiências de privatização nessas áreas são mais delicadas. Você tem, no caso de saúde, por exemplo, tem casos extraordinariamente bem-sucedidos em São Paulo, de PPPs e OSs, tem casos de outros estados que não foram tão bem-sucedidos. Educação pública,
O uso de vouchers, algumas pessoas, parece uma ideia muito atrativa, mas a evidência internacional está longe de ser clara, que nem presídios. Né? Presídios privados parece uma ideia atrativa, a evidência internacional não é muito clara sobre isso. Na prática, a responsabilidade por saúde pública, educação e segurança é do Estado. Quem precisa prover o serviço não necessariamente precisa ser um ser estatal, mas a responsabilidade é do Estado. E é isto que vai fazer a diferença. No Brasil, se olharmos os países mais desiguais do mundo, o problema não é a desigualdade da renda, é a desigualdade no acesso a oportunidades. Você só vai ter igualdade no acesso a oportunidades, primeiro com a educação. Não é a educação universitária, que é importantíssimo, é a educação básica. Educação básica e fundamental. O que faz com que a pessoa pobre tenha condição de ser bem-sucedida na vida, sempre foi assim, mas ainda mais no nosso mundo atual, é o talento, é a vocação para trabalho, sem dúvida, mas é a oportunidade que teve de ter boa educação. Nós estamos falhando na educação de uma forma muito séria. A falha se vê nos exames PISA. Você tem que medir internacionalmente. E a falha é que nos vai custar muito se não for revertida. Então, essa tem que ser a prioridade do Estado. Saúde pública. Nós fizemos, tanto em saúde quanto em educação, teve avanços enormes. Né? Na educação, por exemplo, teve um avanço enorme na escolaridade. Há 30 anos atrás, 25% das pessoas em idade escolar estavam na escola. Nós fizemos um esforço, que começou, na verdade, em 94, enorme, com Paulo Renato, no sentido de colocar todo mundo na escola. Hoje o desafio não é colocar na escola, tem que ter um pouco de desafio de evasão escolar. O problema é outro. Não basta estar na escola, tem que aprender. Nós estamos formando analfabetos funcionais, as pessoas não aprendem. Ou não aprendem o que é relevante para ter, na verdade, um bom desempenho profissional depois. Então, essas prioridades do Estado têm que ser firmadas com prioridades. E não manter estatal, congelar preços, dar subsídios. Tudo isso tem que ser drasticamente mudado. Nós tínhamos 1,5% de isenções tarifárias sobre o PIB. Estamos com 4,5%. Isso precisa ser revertido. Uma crise fiscal que nós estamos, o tamanho que nós temos, precisa ser revertido. O Brasil é uma economia fechada. Se você somar exportações e importações, é quase igual aos Estados Unidos. Economias emergentes que crescem muito são economias abertas. Como é que abre a economia? Abre a economia fazendo acordos comerciais, acordos de livre comércio e atuando sempre no sentido de baixar tarifas. Vou dar um exemplo simples para vocês aqui. No mundo, nessa velocidade tecnológica extraordinária que a gente tem, como é que justifica que o Brasil tenha tarifas sobre bens de capital informáticas efetivas mais altas até que os nossos parceiros do Mercosul? Como é que você vai ter ganho de produtividade se você faz importação, se você ergue barreiras tarifárias para bens de capital e bens de informática? Você não consegue modernizar a economia. Então, você avançar decididamente nessa direção de diminuir tarifas, inserir o Brasil no mercado internacional, é crítico. O Brasil, se você olhar, tem 4 acordos. Algumas é o Mercosul, com várias restrições. Os outros, se eu contar para vocês, é de chorar, ou de rir, como vocês quiserem. Tem um com o Egito, que o comércio é quase nada. Tem um com Israel, que é para compensar com o Egito, que o comércio é um pouquinho maior. E tem o terceiro, para realmente estabelecer o equilíbrio, que é com o Estado da Palestina. Não preciso falar mais. Não é assim que a política exterior tem que ser voltada para o objetivo comercial, para o desenvolvimento do país, e não para outros objetivos. Não adianta fazer acordos, prestigiar os governos de Cuba, Angola, Moçambique, como foi o caso dos governos petistas. Não é disso que se trata. Venezuela com Hugo Chávez. Você tem que se inserir no mundo, ter, na verdade, boas relações com a comunidade europeia, com o mundo da Ásia e com os Estados Unidos. São esses os nossos parceiros críticos. Né? Então, precisa ter uma inflexão na própria visão do Itamaraty, na própria forma de condução de política externa, e a abertura comercial é vital.
nenhum país emergente cresce muito como economia fechada. Se a gente olhar, eu não gosto muito de citar a Coreia, porque exemplos da Ásia, que tem outra formação histórica, tal, olha o Chile. Chile é novo mundo, América Latina. O Chile cresce mais que o Brasil todos os anos, e se vocês acharem que o ano for diferente, peguem uma média desse ano e do ano seguinte, ou do ano anterior, cada 2 anos, sempre cresce mais que o Brasil, sempre. Por quê? Dívida pública baixa, acho até baixa demais, tem 15% do PIB, enfim, mas dívida pública baixa, taxação baixa, está indo para 22% do PIB, indo, né? Com um governo socialista da Bachelet, que, aliás, socialista, seria ótimo se a gente tivesse tido uma Bachelet aqui, né? Mas enfim, se fosse esse problema do socialismo. Para 22% do PIB, nós estamos com 33%, tem uma poupança elevada e tem um coeficiente de abertura de 70%, mais de 70%, somando exportações e importações, o nosso está abaixo de 30%. Pronto, acabou. Não é à toa, tem dívida controlada, equilíbrio fiscal, tributação baixa, economia aberta e poupança alta. Cresce mais que o Brasil todos os anos. Então, quando a gente pensa em crescimento, não tem muito que inventar roda, e abrir a economia é fundamental. Crescimento parece uma ideia, enfim, batida, e de certa forma é batida, mas sem crescer não tem solução. É crescendo que você assegura melhor distribuição de renda, que você dá emprego, você aumenta a igualdade de oportunidades, precisa crescer. Na verdade, a estrutura do programa econômico que eu estou elaborando é sempre pensar assim, como é que faz para sustentar uma taxa de crescimento alta? Não é ter um ano de taxa de crescimento alta, é sustentá-la. Como é que faz para ter ganhos de produtividade sustentados? É a partir disso que você monta o programa econômico.